Periodicamente, a Datacom lança atualizações de firmware para as linhas de produto GPON e switches Ethernet. Como recomendação, sempre solicitamos que os equipamentos estejam em suas versões de firmware mais atualizadas, pois estes novos firmwares trazem melhorias solicitadas pelos clientes, bem como correções de problemas identificados pelas nossas equipes de pesquisa e desenvolvimento. Eu sou Rodrigo Vian, engenheiro de suporte na Datacom, e no vídeo de hoje vou mostrar um passo a passo de como realizar o procedimento de atualização de firmware para os equipamentos que rodam nosso sistema DMOS. Antes de começarmos a atualização, temos que checar 4 pré-requisitos importantes para o processo. O primeiro, verificar a versão de firmware que está rodando atualmente no equipamento. O segundo, é a instalação do servidor TFTP para o upload de firmware no equipamento. O terceiro é o firewall do computador estar desabilitado. E o quarto, a conectividade entre o equipamento e o servidor TFTP. Bom, agora nós vamos analisar o primeiro dos pré-requisitos. O pré-requisito para verificar qual é a versão de firmware que está rodando no equipamento. No meu caso, eu vou utilizar uma OLT, mas pode ser qualquer outro equipamento que utilize o sistema DMOS. Vou utilizar um computador Windows e o software PUT para fazer o acesso. Abrindo o PUT, eu vou colocar o IP do equipamento. O IP padrão dos equipamentos da Datacom são 192.168.0.25. Entretanto, se você já fez a alteração prévia desse IP, você vai fazer o acesso por este IP. No meu caso, eu vou acessar pelo IP que eu já tinha configurado anteriormente. Fazendo o SSH, ele vai lhe solicitar um login, usuário e senha. O usuário e senha padrão dos equipamentos é admin. No meu caso, eu não alterei. Vou fazer o acesso com admin. Caso você tenha alterado, você vai acessar com o usuário e senha já configurado. Depois de acessado o equipamento, a gente vai executar o comando show firmware. O show firmware ele vai mostrar as posições de flash do equipamento. Nós temos duas posições, a inativa e a ativa. O firmware que está rodando na posição ativa é o firmware que está sendo executado no momento dentro do equipamento. Você vai verificar qual a versão está rodando e comparar com a última versão disponível no site da Datacom. Analisando essa configuração, você vai verificar se é possível fazer a atualização ou não. Neste caso, a gente está rodando a versão 4.5.6 e a última versão disponível é a 4.6, ou seja, vamos fazer a atualização desse equipamento. O próximo pré-requisito é o pré-requisito número 2. A gente vai verificar se existe um TFTP Server instalado no computador. No meu caso, eu já tenho um TFTP Server instalado na minha máquina, então eu não vou fazer a execução da instalação. Mas caso você não tenha um TFTP, você pode ir na internet, digitar no Google TFTP32 ou TFTP34, de acordo com o seu sistema operacional, que vai cair nessa página. Fazendo o download do link, é importante a gente executar o instalador como administrador, para que ele tenha todas as propriedades de administrador para quando for ser feita a requisição do firmware, ele poder encaminhar o firmware de forma correta. O terceiro pré-requisito, ele é um pré-requisito mais simples, é verificar se não existe nenhum firewall no Windows ou na rede que esteja bloqueando a porta do TFTP Server. No Windows, basta clicar em iniciar, digitar a palavra firewall e verificar se o mesmo está sendo executado no Windows. Se ele não estiver sendo executado, você vai poder fazer a transferência do arquivo sem problema nenhum. Caso esteja sendo executado, você desativa ele para que a transferência do firmware ocorra de forma correta. Bom, agora nós vamos analisar o quarto pré-requisito, que é o pré-requisito para verificar a conectividade entre o equipamento e o computador que está instalado o servidor TFTP. Para isso, nós vamos acessar o equipamento e executar o comando de ping para o IP do computador que está com o servidor TFTP instalado. Se ele responder, tudo ok, a gente já consegue fazer a transferência do arquivo do firmware com esses pré-requisitos preenchidos. Caso contrário, é obrigatório que de dentro do equipamento seja possível pingar o computador que está instalado o servidor TFTP Server, senão não vamos conseguir transferir o arquivo de firmware. Então, depois de todos esses pré-requisitos preenchidos, nós vamos conseguir fazer o processo de atualização do firmware da OLT ou do equipamento DMOS.
Depois de termos checados todos os pré-requisitos, vamos dividir o processo de atualização em 3 passos bem simples. Passo 1, download do arquivo do firmware. Passo 2, configurar o servidor TFTP. E passo 3, acessar o equipamento e executar o procedimento de atualização. Bom, no passo 1 nós vamos fazer o download do arquivo de firmware. Depois de a gente ter checado os pré-requisitos, a gente vai fazer o download do firmware dos equipamentos. No meu caso, eu estou usando uma OLT. Na OLT é importante a gente fazer uma checagem de hardware para verificar qual o modelo da OLT para fazer a correspondência ao arquivo de firmware. Lembrando que para os switches não precisa fazer essa verificação, é só para o caso da OLT. Então o primeiro passo, acessando a OLT, a gente vai dar o comando show platform. O comando show platform ele vai trazer, abaixo do chassi, o product model. O product model ele vai me informar qual é o modelo da OLT e se ela é versão hardware 1 ou hardware 2. Nesse caso é uma versão hardware 2. Caso ela não esteja escrito do lado, ela é uma versão hardware 1. Depois de checado isso, a gente vai fazer o acesso ao site de autoatendimento da Datacom, o Support Center. No Support Center, a gente fazendo o acesso na internet, a gente vai fazer o login com o seu usuário e com a sua senha pré-cadastrada. Caso não tenha essa senha, você pode fazer a solicitação através do ícone de solicitação de senha, clicando aqui. Eu vou fazer o login com o meu usuário e com a minha senha. Nós vamos entrar então dentro do Support Center. No Support Center nós temos todos os serviços disponíveis. No nosso caso, nós vamos acessar o serviço de GPON, na opção Firmware e MIB. Lembrando que na versão que nós executamos o comando, nós estávamos trabalhando com uma versão hardware 2 da OLT. Portanto, eu tenho que selecionar o artigo correspondente àquele modelo de OLT. No caso, modelo hardware 2. Um ponto importante, verificado no pré-requisito, é analisar qual a versão de firmware que estava rodando no equipamento. Temos versões de firmware mais antigas que necessitam de saltos de atualização. Na tabela abaixo a gente consegue verificar essas informações. Dependendo da versão de firmware que está executando na OLT, nós temos que fazer atualizações intermediárias obrigatórias. Então, no nosso caso, na nossa verificação anterior do pré-requisito, a gente estava executando a versão 4.5.6. Então nós nos encaixamos nesse item da tabela. De D402 ou superior, nós conseguimos fazer a atualização para a versão final da OLT. Caso esteja em versões anteriores, verificar então na tabela quais as versões intermediárias necessárias. Os procedimentos para fazer a atualização intermediária são os mesmos que a gente vai fazer agora. Vai fazer o download da versão correspondente e salvar no computador. Depois de fazer o download do arquivo, nós temos que extraí-lo, porque o arquivo vem compactado no nosso computador. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito no arquivo do firmware que foi feito o download e vamos extrair numa pasta que tenha permissão de administrador. Se a pasta do computador não tiver permissão de administrador, o servidor TFTP não consegue fazer a captura do arquivo de firmware e jogar para dentro da OLT. No passo número 2, nós vamos configurar o servidor TFTP. Depois que fizemos o download do arquivo do firmware e depois que extraímos para uma pasta que tenha permissão de administrador, nós temos que setar o servidor TFTP para aquela pasta onde consta o arquivo do firmware. Nós vamos clicar em iniciar e executar o servidor TFTP que instalamos no pré-requisito anterior. Abrindo a janela, nós temos a opção de Current Directory, onde nós vamos selecionar a pasta onde está o arquivo de firmware, clicando na opção Browse. Ele vai selecionar as pastas do Windows e eu vou até a pasta onde está o arquivo de firmware que acabamos de fazer o download e a extração. Selecionamos a pasta do arquivo de firmware e clicamos em OK. Nesse ponto, o servidor TFTP já está pronto para encaminhar o arquivo de firmware para a OLT. Bom, agora nós vamos para o passo número 3, que é acessar o equipamento e vamos fazer os comandos para fazer o procedimento de atualização. Realizamos o SSH para o equipamento, logando com usuário e senha, como feito no passo do pré-requisito,
e vamos começar a fazer os comandos para que o equipamento faça o upload do arquivo de firmware de dentro do servidor TFTP. Os comandos são request firmware add tftp //. Agora, nessa opção, nós vamos colocar o IP que está configurado o servidor TFTP, ou o computador que está instalado ele. No meu caso, 172.24.1.254 /, e agora um ponto importante, nós temos que colocar o nome do arquivo de firmware nessa opção logo após a barra. Como é que eu sei o nome do arquivo de firmware? Nós vamos acessar a pasta onde ele está instalado, onde ele está executando, e nós vamos pegar o nome por completo. O nome do arquivo de firmware, ponto a extensão que é SWU. Neste caso. Vou copiar o nome do arquivo de firmware e vou colar lá na nossa OLT. Executando o comando, ele vai informar que o download está sendo executado e pode demorar alguns minutos. No nosso servidor TFTP, nós conseguimos ver o progresso do upload do arquivo de firmware. Então significa que a OLT está conseguindo fazer o upload de dentro do nosso servidor. Então, nesse caso, nós temos agora que aguardar, fazer o 100% de upload para que o arquivo de firmware seja gravado na posição standby da flash da OLT. Ao finalizar o upload do arquivo de firmware, nós podemos verificar no equipamento que a nova versão de firmware está disponível na posição inativa da flash, através do comando show firmware. Depois de certificarmos que a versão está na posição inativa, temos que rebootar o equipamento para que ele inicialize com essa versão. Para isso, executamos o seguinte comando: request firmware activate. Ele vai dar uma mensagem informando que o equipamento vai ser rebootado e se está de acordo com essa ativação. Caso queira fazer o reboot nesse momento, digite o comando yes e pressione Enter. O equipamento será rebootado com a nova versão de firmware. Depois da OLT reinicializar, nós vamos fazer um novo acesso SSH a ela. Logamos com usuário e senha. E para verificarmos que a OLT está com a última versão de firmware, nós executamos o comando show firmware. Notem que a posição que está em ativa startup está com a versão 4.6, indicando que a OLT rebootou com sucesso e está executando a última versão de firmware. Lembrando que esse procedimento nós utilizamos como base uma OLT, mas este procedimento ele serve para qualquer equipamento que utilize o DMOS como sistema operacional. Com isso, finalizamos a atualização de firmware no equipamento. Bom pessoal, depois de realizados estes passos, nosso equipamento já está rodando com a última versão de firmware. Na nossa área de autoatendimento, você encontra o documento com o passo a passo do procedimento realizado nesse vídeo. O link para o acesso vai ficar embaixo aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever e ficar ligado no nosso canal para mais dicas como esta. Obrigado e até a próxima!